Você e seu parceiro nunca brigam? À primeira vista, isso pode parecer um cenário ideal. Afinal, quem é que gosta de discussões, porta batendo, aquele clima pesado dentro de casa? Mas e se eu te dissesse que em alguns relacionamentos a ausência de conflito não é um sinal de maturidade emocional? Na verdade, é um sinal de afastamento emocional. Quando pensamos em relacionamentos em crise, nós geralmente imaginamos casais que gritam, acusam, brigam por qualquer coisa, mas existe um outro tipo de crise que é muito mais silenciosa. É a crise dos casais que deixaram de conversar sobre aquilo que realmente importa para eles. Eles falam sobre contas, eles falam sobre quem vai buscar as crianças, sobre o banho do cachorro, sobre a programação do final de semana, sobre o que falta para comprar no supermercado, mas eles não falam sobre mágoas, não falam sobre frustração, não falam sobre carência, não falam sobre necessidades emocionais. E aos poucos esse relacionamento vai mudando de forma. Eu vou trazer aqui um exemplo fictício, tá? Foi inspirado em situações que aparecem com frequência no meu consultório. Eu vou chamar de Pedro e Marina. E esse é um casal que está junto há muitos anos. Eles não brigam. Então, quando alguém olha de fora, parece que é um relacionamento estável. Mas eles funcionam muito bem como equipe, eles conseguem organizar a rotina, eles conseguem dividir responsabilidades, tomar decisões muito práticas. Então, quando Pedro chega em casa depois do trabalho, a Marina geralmente pergunta como é que foi o dia dele, eles jantam junto, eles conversam sobre a viagem que eles pretendem fazer nas férias, eles conseguem comentar sobre o cachorro, eles falam sobre o trabalho, eles assistem TV, eles vão dormir. E tudo isso se repete novamente no dia seguinte. O problema é que existe um território ali interno que deixou de ser visitado tanto por Pedro quanto por Marina. Pedro não fala que ele sente falta do carinho que existia no início do relacionamento, por exemplo, e Marina não fala sobre a solidão que ela vem sentindo há meses, mesmo dentro dessa relação. Então, eles não conversam sobre ressentimento que eles acumularam ao longo de muitos anos da relação, eles não falam sobre a diminuição da intimidade sexual, eles não falam sobre os medos que ele tem em relação ao futuro. Eles falam sobre vida, mas eles deixaram de falar sobre a relação. E é assim que muitos casais deixam de ser amantes e eles passam a funcionar muito bem como colegas de quarto, como parceiros ali muito eficientes. A paixão, que é a paixão intensa do começo de um relacionamento, eh, ela diminui de uma forma muito natural com o passar do tempo. Isso faz parte do desenvolvimento saudável de qualquer vínculo. Nenhum casal vive permanentemente um estado de encantamento daqueles primeiros meses da relação. O problema não é a paixão mudar. O problema é quando ela deixa de ser substituída por algo muito mais profundo, que é a intimidade, que é a amizade, a admiração, a conexão emocional. Então, o afeto diminui, os abraços eles ficam muito mais raros, o sexo passa a acontecer cada vez menos, até desaparecer durante semanas ou meses. As conversas profundas elas são substituídas por logísticas do cotidiano, por demandas do dia a dia. Então, eles sabem tudo sobre os compromissos um do outro, mas eles já não sabem mais o que o outro sente. E o mais curioso é que isso raramente acontece porque as pessoas deixam de se importar. Na verdade, muitas vezes isso acontece justamente porque elas se importam demais, porque têm medo, medo de provocar uma discussão, medo de magoar quem ama, medo de serem mal interpretadas, medo de serem rejeitadas. Então surge uma lógica muito silenciosa. Se eu tocar nesse assunto, nós vamos brigar. Ah, se nós brigarmos, então nosso relacionamento pode ficar ameaçado. Então é melhor eu ficar quieto. No curto prazo, essa estratégia ela vai funcionar, a ansiedade vai diminuir, a discussão é evitada de fato. Mas a sensação de paz, ela é preservada, mas ela vai ter um custo. Essa sensação de paz preservada é muito cara, porque os mesmos muros que impedem a entrada do conflito, eles também vão impedir a entrada da intimidade, que é fundamental para qualquer relacionamento, para qualquer casal. Você não consegue selecionar quais emoções você vai bloquear nessa condição. Se você fechar a porta para vulnerabilidade dolorosa, você também fecha a porta para uma conexão profunda com o outro. E ao longo dos anos, muitos casais passam a viver vidas quase que paralelas. Eles continuam juntos, eles criam filhos juntos, eles pagam contas juntos, eles viajam juntos, mas eles já não compartilham
verdadeiramente aquela própria vida interior. O clima emocional da relação se torna estável e também previsível, mas ele também se torna vazio, sem entusiasmo, sem curiosidade pelo outro, sem desejo, sem a sensação de ser profundamente conhecido por outra pessoa. Então, alguns casais, eles conseguem perceber isso e procuram ajuda. Outros, eles entram no piloto automático. Dizem para si mesmos que todo relacionamento é assim, que é apenas uma fase, que não vale a pena tocar em determinados assuntos, e eles continuam varrendo o problema para debaixo do tapete. Até que um dia eles percebem que não estão vivendo ao lado de um parceiro, eles percebem que estão vivendo, na verdade, ao lado de um estranho que é muito educado. Mas por que que algumas pessoas desenvolvem esse padrão? Vejam, muitas vezes a resposta para essa pergunta vai estar nas experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida. Talvez você tenha crescido em famílias que qualquer conflito diante de qualquer situação adversa terminava em gritos, ou críticas, ou agressividade. Talvez você tenha crescido em famílias que problemas simples do cotidiano não eram discutidos. Em ambos os casos, a mensagem aprendida pode ter sido a mesma mensagem: "Não provoque problemas, não incomode, não fale sobre o que você sente, se adapte à situação". A criança ela vai aprender nessas condições, nesses cenários que eu descrevi, a criança vai aprender a andar em ovos. Então ela vai aprender que expressar necessidades pode ser perigoso, ela vai aprender que permanecer em silêncio ajuda a preservar o vínculo com aquelas figuras importantes da vida dela. E aquilo que foi uma estratégia inteligente de sobrevivência na infância, continua sendo utilizada décadas depois, dentro de relacionamentos amorosos, de relações de longa data. O problema é que os relacionamentos íntimos, nossos relacionamentos íntimos, eles exigem exatamente aquilo que essas pessoas aprenderam a evitar. O relacionamento íntimo, ele vai exigir vulnerabilidade, ele vai exigir assertividade, ele vai exigir conversas difíceis, ele vai exigir a capacidade de dizer: "Isso me machucou, eu preciso de você. Olha, eu não estou feliz com a forma como nós estamos vivendo". Existe um outro aspecto muito importante que eu quero trazer aqui. O problema raramente é a louça esquecida na pia. O problema raramente é a toalha molhada em cima da cama, é o comentário inconveniente de uma sogra. Essas situações, elas são apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro problema é o padrão. O que que você costuma fazer quando você fica chateado? Você se aproxima ou você se afasta? Quando você está chateado, você conversa ou você engole aquela chateação? Você tenta resolver o problema ou você finge que está tudo bem e vida que segue? Porque o padrão, ele é sustentado pela ansiedade. Existe uma preocupação intensa sobre como o outro pode reagir caso você expresse o que você está sentindo, caso você coloque para fora aquilo que você está pensando. Então você evita a conversa. Imediatamente você sente um alívio quando você evita. O seu cérebro ele vai aprender. Ótimo, nós ficamos em silêncio e isso te protegeu. E o relacionamento não passou por um conflito. Esse mecanismo, ele é poderoso, porque toda vez que nós evitamos uma situação que é desconfortável, que é ruim, a ansiedade ela vai diminuir, mas ela diminui temporariamente. E essa redução da ansiedade, ela vai reforçar o comportamento de evitação. O problema é que aquilo que reduz a ansiedade hoje, no momento da situação, pode aumentar o sofrimento e aumentar intensamente amanhã e depois de amanhã e nos dias seguintes. Por isso, quebrar esse ciclo vai exigir coragem. Não a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar desse medo. Isso é a coragem. E isso não significa transformar o relacionamento numa arena de discussões intermináveis. Significa aprender a ter conversas honestas com esse parceiro ou essa parceira. Conversas de uma forma gradual, começando pequeno. Talvez você não consiga abordar imediatamente os grandes ressentimentos acumulados ao longo de anos, e tudo bem. Comece falando sobre coisas menores. Pratique dizer o que você pensa, pratique expressar preferências que você tenha, pratique tolerar o desconforto que vai surgir quando você se posiciona numa situação. Uma estratégia que eu costumo sugerir é que
o casal ele estabeleça alguns momentos específicos para conversar sobre a relação, como uma reunião importante, sabe? Então, existe um dia e uma hora marcada para aquela determinada conversa. Não para que fique algo mecanicista, automatizado, não, mas para que exista um prazo, um horário em que nós vamos parar e pensar sobre isso. Então, nessa conversa, a ideia não é procurar culpados, mas é entender as necessidades. Então, perguntas simples que vão te ajudar nessas conversas são perguntas como: existe algo que você gostaria que fosse diferente entre nós? Tem alguma necessidade sua que eu não estou percebendo? Como você tem se sentido dentro da nossa relação? O objetivo não é vencer a discussão, tá? Pode baixar a guarda, você não precisa entrar no modo de enfrentamento. O objetivo não é esse. O objetivo aqui, principalmente desse exercício que eu tô descrevendo, é fortalecer a conexão do casal. Porque relacionamentos saudáveis não são aqueles em que nunca existem conflitos. São aqueles em que existem segurança suficiente para que os conflitos eles possam ser enfrentados juntos. Porque no final das contas, intimidade não significa ausência de desconforto, significa a capacidade de permanecer emocionalmente presente, mesmo quando o desconforto ele aparece na situação. Porque relacionamentos não terminam apenas pelas brigas que acontecem. Muitas vezes eles terminam pelas conversas que nunca aconteceram, pelas necessidades que nunca foram expressas, pelas mágoas que nunca encontraram palavras como meio e pela distância que foi crescendo silenciosamente entre duas pessoas que um dia escolheram caminhar juntas. Se você se identificou com esse padrão, sabe que ele pode ser transformado. Você não escolheu as estratégias que você aprendeu lá na infância, mas você pode escolher quais delas continuará levando na sua vida adulta daqui para frente. E talvez a pergunta mais importante seja esta: do que o seu relacionamento precisa hoje que ainda não está sendo dito? Porque às vezes a conversa que você vem evitando há anos pode ser justamente aquela que salva a relação. Se você quer saber mais sobre relacionamento, eu vou deixar o link de um outro vídeo sobre relações aqui na descrição. E até uma próxima. Tchau, tchau.